As Brumas de Avalon, O Prisioneiro da Árvore, Livro 4, Capítulo 8. 10 dias depois, o rei Arthur com sua irmã, a rainha Morgana, e o seu marido Urins de Gales, iniciou a cavalgada para Tintagel. Morgana tivera tempo para decidir o que tinha de fazer e achara um momento para falar a sós com Ocalon no dia anterior. Espere-me às margens do lago. Certifique-se de que nem Arthur nem Urins o vejam. Ela estendeu-lhe a mão em despedida, mas ele puxou-a e beijou-a repetidamente. Senhora, não posso suportar a ideia de deixá-la arriscar-se dessa forma. Por um momento ela conchegou-se a ele. Estava tão cansada de ser sempre forte, de fazer as coisas certas quando era necessário, mas ele jamais deveria suspeitar de suas fraquezas. Não há como evitá-lo, meu amor. De outra forma, não haveria outra resposta senão a morte. Você não pode subir ao trono com o sangue de seu pai em suas mãos. E quando sentar no trono de Arthur, com o poder de Avalon como sustentáculo e a Excalibur em suas mãos, então você poderá mandar Urins para a sua própria terra, para lá governar por quanto tempo Deus o desejar. E Arthur? Não pretendo que Arthur também sofra mal algum, disse Morgana com firmeza. Não o mandaria matar, mas ele viverá por 3 dias e 3 noites no país das fadas, e quando voltar 5 anos ou mais terão se passado, e Arthur e seu trono serão uma lenda lembrada pelos velhos, e o perigo de um padre vir a governar já terá passado. Mas se de algum modo ele encontrar a saída, a voz de Morgana tremeu. O que será do Gamo-rei quando o jovem Gamo estiver adulto? Terá de acontecer com Arthur como sua sina decretou, e você terá sua espada. Traição, ela pensou, e seu coração bateu mais forte enquanto cavalgavam através da lúgubre manhã cinzenta. Uma neblina rala levantava-se no lago. Eu amo Arthur, não o trairia, mas ele traiu o primeiro juramento que fez a Avalon. Ela ainda se sentia nauseada, o movimento do cavalo fazendo-a piorar. Ela não podia lembrar-se de quando estivera tão enjoada assim, a não ser quando carregava Gwydion, Mordred. No entanto, era possível que quando subisse ao trono, ele escolheria governar sob seu próprio nome, o nome que tinha sido de Arthur e que não continha qualquer traço de influência cristã. E quando Kevin visse a coisa toda já realizada, não há dúvida de que ele também escolheria apoiar o novo rei de Avalon. A neblina espessara-se, fazendo com que o plano de Morgana se tornasse ainda mais simples de ser executado. Ela estremeceu, puxando seu manto mais para perto de si. Precisava ser feito agora ou quando margeassem o lago. Eles tomariam a direção sul para a Cornualha. A neblina já estava tão espessa que ela mal podia distinguir as formas dos escudeiros que cavalgavam à sua frente, girando na sela. Ela observou os 3 homens que estavam atrás. Pareciam igualmente cansados, mas o solo por um curto trecho do caminho estava claro, embora acima deles a neblina fosse como uma espessa cortina branca, sem qualquer sinal do sol ou da luz do dia. Ela esticou suas mãos, levantando-se na sela, murmurando palavras de encantamento que ela jamais ousara pronunciar antes. Ela sentiu um momentâneo terror. Sabia que era apenas o frio que vinha do poder esvaindo-se de seu corpo. E Urins, estremecendo, levantou a cabeça e resmungou rabugento. Uma neblina como esta eu nunca tinha visto. Com certeza nos perdemos e teremos de passar a noite nas praias do lago. Talvez devêssemos buscar abrigo na abadia de Glastonbury. Não estamos perdidos. A neblina era tão espessa que ela mal podia ver o solo sob os cascos do seu cavalo. Oh! Como donzela de Avalon, eu não era tão orgulhosa de falar sempre a verdade. Será capacidade própria de uma rainha mentir para servir a deusa? Eu conheço cada passo do caminho pelo qual vamos indo. Podemos nos abrigar esta noite em um lugar que conheço perto das margens e cavalgar pela manhã. Não podemos ter chegado tão longe, comentou Arthur, uma vez que ouvi os sinos de Glastonbury soarem o Ângelus.
O som se estende muito na neblina, replicou Morgana. E em uma neblina como esta ele se propaga mais longe ainda. Confie em mim, Arthur. Ele sorriu adoravelmente para ela. Sempre confiei em você, querida irmã. Oh, sim, sempre confiara nela, desde o dia em que Igraine o colocara em seus braços. No começo, ela odiara aquela aberração, e então descobrira que Igraine abandonara e traíra os dois, e que ela devia cuidar dele, e que tinha enxugado suas lágrimas. Impaciente, Morgana endureceu seu coração. Isto ocorrera há muito tempo. Desde então, Arthur fizera o grande casamento com a terra e o traíra, entregando a terra que ele jurara proteger dos padres que expulsariam os verdadeiros deuses que alimentaram a terra e haviam-na tornado fértil. Avalon colocara-o no trono, através de suas mãos como sacerdotisa, e agora, Avalon, por suas mãos, derrubá-lo-ia. Não o ferirei, mãe. Sim, eu lhe tomarei a espada da sagrada regalia e entregá-la-ei àquele que a sustentar, em nome da deusa, mas jamais porei minhas mãos nele. Mas o que será do Gamo-rei quando o jovem Gamo estiver adulto? Esta era a forma da natureza proceder, e não havia um jeito de mudá-la por causa de seus sentimentos. Arthur encontraria sua sina, desprotegido dos encantamentos que possuía através da bainha da espada, que ela própria lhe fizera depois que fora dele no grande casamento, quando carregava ainda, não o sabendo, o seu filho no corpo. Frequentemente ela ouvira seus cavaleiros falarem de sua vida encantada, de como ele podia ferir-se da pior maneira possível, sem perder sangue suficiente para morrer. Ela não podia pôr a mão sobre o filho de sua mãe e pai de seu filho. Mas o encantamento que ela lançara sobre ele após a perda de sua virgindade, esse ela não retiraria e teria que ficar com ele como a deusa desejava. A mágica neblina espessara-se tanto em torno deles que Morgana mal podia ver o cavalo de Húrins. Sua face zangada e sombria pairava no meio das brumas. Você tem certeza de que sabe aonde nos leva, Morgana? Nunca estive aqui antes, poderia jurar isto. Não conheço a curva daquela colina. Juro que conheço cada passo do caminho, com ou sem neblina. A seus pés, Morgana podia ver as curiosas moitazinhas imutáveis, desde aquele dia quando procurara a entrada para Avalon, o dia em que temera chamar a barca. Deusa, ela rezava para si, sem querer murmurar, faça com que os sinos não toquem enquanto procuro entrar, caso contrário a neblina se desfará e jamais encontraremos a entrada para esse país. Por aqui, gritou ela, segurando as rédeas e chicoteando o cavalo. Siga-me, Arthur. Ela cavalgava depressa na neblina, sabendo que eles não poderiam segui-la na mesma velocidade, naquela falta de luz. Atrás de si, ela ouviu Húrins praguejar com a voz irritada e amortecida. Ouviu Arthur falar tranquilizadoramente com o seu cavalo. De repente, uma imagem surgiu na mente de Morgana, a do esqueleto de um cavalo carregando seus próprios arreios. Bem, seria o que tinha que ser. A neblina começara a se desfazer, e subitamente eles cavalgavam à luz do dia, através das árvores manchadas. Uma luz verde clara descia, embora eles não pudessem ver o sol, e ela ouviu o grito surpreso de Arthur. De dentro da floresta saíram 2 homens que gritaram em suas vozes claras. Arthur, meu senhor, é um prazer lhe dar as boas-vindas aqui. O rei freou seu cavalo rapidamente. Caso contrário, lhe teria pisoteado os homens. Quem são vocês e como sabem meu nome? Perguntou. E que lugar é este? Ora, meu senhor, este é o castelo Chariot. E nossa rainha há muito deseja tê-lo como hóspede. Arthur parecia confuso. Ignorava que havia num castelo por estes lados. Devemos ter ido mais longe do que pensávamos por causa da neblina. Húrins pareceu suspeitar, mas Morgana podia ver o encantamento familiar da Terra das Fadas cair sobre Arthur. Assim, jamais lhe ocorreria questionar, como em sonho, o que quer que acontecesse simplesmente aconteceria, e não havia necessidade de perguntas. Ela, porém, precisava manter suas emoções sob controle. Rainha Morgana, disse um dos homens, as belas pessoas escuras que se pareciam com ancestrais ou uma versão de sonhos
das pessoinhas escuras de Avalon. Nossa rainha espera e receberá com alegria, e o senhor, Lord Arthur, virá banquetear-se conosco. Depois desta longa cavalgada através da neblina, um banquete será bem-vindo, sorriu Arthur de bom humor, deixando-se levar pelos homens para dentro da floresta. Você conhece a rainha destas terras, Morgana? Conheço-a desde que era jovem, e ela debochou de mim, e ofereceu-me para criar meu bebê no país das fadas. É estranho que ela nunca tenha vindo a Camelot para oferecer a sua lealdade, Arthur disse com uma carranca. Não me lembro, mas me parece que ouvi algo sobre o castelo Chariot há muito, muito tempo, mas não posso lembrar-me bem, e afastou tais pensamentos. Bem, de qualquer forma, estas pessoas me parecem amáveis. Cumprimente a rainha por mim, Morgana, e sem dúvida vê-la-ei neste banquete. Sem dúvida, concordou Morgana, e viu os homens levarem-no. Preciso ficar calma. Usarei as batidas do meu coração para contar o tempo. Não perderei a conta, senão serei carregada e enredada em meus próprios encantamentos. Ela retesou-se para ir encontrar a rainha. Ela não havia mudado, sempre a mesma, a mulher alta que, no entanto, parecia-se um pouco com Viviane, como se ela e a Morgana fossem parentes consanguíneas, e ela beijou-a e abraçou-a como tal. O que atrás de livre e espontânea vontade às nossas praias, Morgana das Fadas? Perguntou. Seu cavaleiro está aqui. Uma de minhas damas encontrou-o vagando ao longo das margens do lago, não encontrando seu caminho através da neblina. Acolon apertou as mãos de Morgana. Ela sentiu-as sólidas e reais entre as suas. Entretanto, não sabia nem mesmo agora se eles estavam dentro ou fora do palácio, se o trono de vidro da rainha estava no interior de uma gruta maravilhosa ou em uma grande sala, com volutas mais magnífica que o salão da Távola Redonda em Camelot. Acolon ajoelhou-se diante do trono, e a rainha pressionou suas mãos em sua cabeça. Ela levantou um de seus pulsos, e as serpentes pareceram mover-se e retorcer-se em volta dos braços dele, rastejando e instalando-se nas palmas da rainha, que permanecia ausente, brincando com elas, afagando suas pequenas cabeças azuis. Morgana, você escolheu bem. Não creio que este a trairia. Veja, Arthur banqueteou-se bem, e lá está ele deitado. E ela apontou para onde uma parede parecia abrir-se totalmente, e sob a luz pálida Morgana viu o irmão adormecido, com um braço sob a cabeça e outro em torno do corpo de uma jovem com longos e escuros cabelos, que se parecia com a filha da rainha, ou com a própria Morgana. Ele pensará, é claro, que é você, e que é um sonho que lhe foi enviado pelo mal, comentou a rainha sorrindo, e logo esteja longe de nós envergonhar-se-á de ter conseguido realizar o seu mais caro desejo. Não sabia disso, Morgana, minha querida? E pareceu a Morgana que ela ouvira a voz de Viviane como em sonho acariciando-a, mas foi a rainha que falou. Assim dorme o rei nos braços daquela a quem ele chamará até a morte. E o que acontecerá quando acordar? Você tomar-lhe-á Excalibur e o jogará nu nas praias, buscando-a sempre na neblina. Morgana lembrou-se de repente do esqueleto do cavalo deitado sob as árvores mágicas. Não assim, respondeu estremecendo. Então ele deve permanecer aqui, mas se realmente é tão piedoso quanto você diz, e recitar as preces que o desprenderão da ilusão, esta desaparecerá, e ele pedirá seu cavalo e sua espada. O que faremos então, senhora? Acolon disse inflexivelmente. Eu terei sua espada, e se ele puder tirá-la de mim, que venha fazê-lo. A donzela de cabelos escuros veio até eles, e em suas mãos segurava a Excalibur em sua bainha. Tirei-a dele enquanto dormia, e com isso ele me chamou pelo seu nome. Morgana tocou o punho cravejado de pedras da espada. Pense bem, criança, pediu a rainha. Não seria melhor devolver a sagrada regalia de uma vez a Avalon e deixar que Acolon trilhe seu próprio caminho como rei apenas com a espada que conseguir por si mesmo? Morgana estremeceu. Parecia muito escuro no salão ou gruta, ou o que quer que fosse, e Arthur dormia
a seus pés ou longe dela. Mas foi Accolon quem estendeu as mãos e agarrou a espada. Terei a Excalibur e a bainha, afirmou, e Morgana ajoelhou-se em seus pés e atou-a à sua cintura. Assim seja, amor, carregue-a com mais lealdade do que ele, para quem fiz esta bainha. Que a deusa não permita que eu seja desleal a você antes morrer, murmurou ele, e a voz trêmula com a emoção levantou Morgana e beijou-a. Pareceu que eles se abraçaram até que a noite se foi, e o sorriso doce e escarninho da rainha pareceu brilhar fracamente em torno deles. Quando Arthur pedir uma espada, deve receber uma, e algo como uma bainha, embora não o impeça de derramar uma única gota de sangue. Dá isto aos meus ferreiros. Ela ordenou à sua dama, e Morgana olhou como em um sonho. Fora um sonho quando ela amarrara a Excalibur em torno da cintura de Accolon. A rainha e a donzela se foram, e parecia que ela e Accolon estavam sozinhos na grande caverna, e que era a época das fogueiras de Beltane. E ele tomou-a nos braços, sacerdote para sacerdotisa, e depois ambos não passavam de homem e mulher, e parecia-lhe que o tempo parara, e que seu corpo dissolvia-se no dele, como se ela não tivesse nervo, osso ou vontade, e o beijo dele era como fogo e gelo em seus lábios. O Gamo-rei desafilá-lo-á e preciso prepará-lo. Ora, como podia ser que ela estivesse deitada com ele na caverna, sinais pintados em seu corpo nu, como podia ser que seu corpo fosse jovem e macio, como podia ser que quando ele recebeu o corpo dele dentro do seu, houve uma dor, como se ele estivesse rompendo a virgindade que já entregara ao galhudo há uma vida atrás, e tal maneira que ela veio a ele como virgem, como se sua vida passada não houvesse existido, porque parecia haver uma sombra de cornos sobre suas sobrancelhas. Quem era este homem em seus braços e qual tempo que havia entre eles? Ele deitava-se pesadamente sobre ela, cansado, a doçura de seu hálito como mel para o seu amor. Ela acariciou-o e beijou-o, e quando ele afastou-se um pouco, mal sabia quem era ele, se o cabelo que tocava sua face era brilhante ou escuro, e parecia que as pequenas cobras rastejavam para seus seios, que eram róseos, macios e quase infantis ainda em formação. As pequeninas serpentes azuis emaranhavam-se em torno dos seus mamilos, e ela sentiu um arrepio de maravilhosa dor e prazer neste toque. E quando ela percebeu que de fato o desejava, o tempo voltou, e retorceu-se mesmo, e ela pôde sair da caverna pela manhã com Arthur, e usar seu poder para prendê-lo, e ela para sempre, e nada disso jamais teria acontecido. E então ouviu Arthur pedindo sua espada, e gritando contra esses encantamentos. Muito longe e pequeno, como se o visse do ar, observou-o acordar, e sabia que seus destinos, passado e futuro, estavam em suas mãos. Se ele pudesse enfrentar o que ocorrera entre ambos, se ele chamasse seu nome e lhe implorasse que voltasse para seu lado, se ele admitisse para si mesmo que fora apenas a ela, a quem amara todos esses anos, e que ninguém mais estivera entre eles, então Lancelot terá Gwenfar, e eu serei a rainha de Avalon, mas rainha com uma criança para o consorte, e ele, por sua vez, cairia sob o domínio do Gamo-rei. Desta vez, Arthur não lhe fugiria com horror do que haviam feito. Ela não o afastaria com lágrimas infantis. Parecia por um momento que todo o universo esperava, ecoando pelo que Arthur diria. Ele falou e parecia soar como um dobre do juízo final, através de todo o país das fadas, como se até mesmo a trama do tempo tremesse e o peso dos anos caíssem. Jesus e Maria defendam-me de todo o mal, gritou. Este é algum encantamento terrível feito por minha irmã e sua feitiçaria. Ele estremeceu e gritou. Tragam-me minha espada. Morgana sentiu uma dor lacinante em seu coração. Ela buscou Accolon, e outra vez pareceu ver a sombra de chifre sobre suas sobrancelhas, e de novo a Excalibur estava em torno de sua cintura,
Estivera sempre lá? E as serpentes que haviam rastejado sobre seu corpo nu eram apenas escurecidas manchas azuis em torno do pulso do homem? Ela explicou com firmeza. Olha, eles lhe estão trazendo uma espada parecida com a Excalibur. Os ferreiros das fadas fizeram-na esta noite. Deixe-o ir, se puder. Mas, se não for possível, bem, faça o que tiver de fazer, amor. Que a deusa o proteja. Eu o esperarei em Camelot, quando para lá você voltar em triunfo. Ela o beijou e o despediu. Nunca até aquele momento ela o enfrentara inteiramente. Um deles deve morrer, irmão ou amante, a criança que ela segurara em seus braços, o galhudo que fora amante, sacerdote e rei. O que quer que advenha neste dia, pensou, nunca outra vez conhecerei um momento de felicidade, uma vez que um dos dois homens que amo deve morrer. Arthur e Accolon haviam partido para onde ela não poderia segui-los. Havia ainda Húrin a ser considerado, e por um momento ela pensou na possibilidade de abandoná-lo no reino das fadas. Ele vagaria satisfeito pelos salões encantados e florestas até morrer. Não, já houve muita morte. O que quer que aconteça, Morgana pensou e abandonou seus pensamentos para observar Húrin, onde este repousava sonhando. Agora estava sentado, e ela aproximou-se dele, que parecia alegremente bêbado e tonto. O vinho aqui é muito forte para mim, ele disse. Onde você esteve, minha querida? E onde está Arthur? Agora mesmo ela pensou. A fada donzela trouxe a espada tão semelhante a Excalibur que ele acreditará que é ela. Ah, deusa, eu devia ter mandado a espada de volta para Avalon, porque alguém mais deve morrer por ela. Mas sem a Excalibur, não havia jeito de Accolon reinar como novo rei de Avalon. Quando eu for rainha, esta terra terá paz, e as mentes dos homens serão livres, sem poder que lhes digam em que acreditar ou o que fazer. Arthur teve que partir na nossa frente, mentiu gentilmente. Vem, meu caro marido, temos de voltar a Camelot. Era tal o encantamento do país das fadas. Ela percebeu que ele não questionou isso. Os cavalos lhes foram trazidos e o povo alto e belo escoltou-os ao lugar onde um deles lhes disse: vocês podem com certeza encontrar o caminho a partir daqui. Como a luz do sol se foi depressa, Húrin exclamou, enquanto uma neblina cinzenta parecia condensar-se rapidamente e cair em torno deles. Morgana, por quanto tempo ficamos no país da rainha? Sinto-me como se tivesse tido febre ou encantado ou vagando sob encantamentos. Ela não respondeu. Ele também pensou, ela, tivera algum divertimento com as fadas donzelas? E por que não? Ela não se importava como ele se divertia, contando que a deixasse em paz. Uma aguda ânsia de vômito lhe fez lembrar que jamais, desde que chegara no país das fadas, ela pensara em sua gravidez. E agora, quando tudo esperava, por uma palavra sua, quando Gwydion tomasse o trono e Accolon reinasse. Agora ela estaria pesada e nauseada, grotesca. Certamente estava muito velha para ter um filho sem riscos. Já era muito tarde para encontrar as ervas que a livrariam desta carga indesejada. Todavia, se ela desse à luz um filho de Accolon, agora que o reino passava às suas mãos, quão mais ele a valorizaria como sua rainha. Ela poderia sacrificar este poder que tinha sobre ele? Uma criança que eu poderia manter comigo, uma criança que eu poderia segurar em meus braços, um bebê para amar. Ela ainda podia lembrar-se da doçura de Arthur quando bebê, seus pequenos braços em volta de seu pescoço. Gwydion lhe fora tirado. Owain tinha 9 anos quando aprendera a chamá-la de mãe. Era uma dor aguda e uma doçura além do amor, debatendo-se em seu corpo, o desejo de segurar uma criança outra vez. A razão, porém, lhe disse que ela não podia, em sua idade, sobreviver ao nascimento de uma criança. Ela cavalgava ao lado de Húrin como se sonhasse. Não poderia sobreviver ao nascimento desta criança. E, no entanto, ela sentiu que não podia suportar ter de matá-la antes de nascer. Minhas mãos já estarão manchadas com o sangue de uma pessoa que amo.
Ah, deusa, por que me põe à prova assim? E pareceu que a deusa a esvoaçava diante de seus olhos, ora como a rainha das fadas, ora como Raven, solene e cheia de compaixão, ora como a grande leitoa, que dilacerara a vida de Avallac'h, e ela devorará a criança que carrego. Morgana sabia que ela estava à beira do delírio e da loucura. Mais tarde. Decidirei isto mais tarde. Agora meu dever é levar Urien de volta a Camelot. Ela imaginou quanto tempo estivera no país das fadas. Não, ela supôs mais do que uma lua, ou a criança far-se-ia mais fortemente presente. Ela esperava que tivessem sido apenas uns poucos dias. Não são poucos. Ou Gwenfar perguntar-se-ia como haviam ido e vindo tão rápido. Nem tantos, ou seria tarde demais para fazer o que ela sabia que deveria ser feito. Ela não poderia dar à luz a esta criança e viver. Eles chegaram a Camelot no meio da manhã. A jornada não fora, na verdade, muito longa. Morgana estava grata por Gwenfar não estar à vista, e quando Kai perguntou por Arthur, ela lhe disse, mentindo desta vez, sem um momento de hesitação, que ele ficara preso em Tintagel. Se eu posso matar, mentir, não é um pecado tão grande. Pensou distraída, mas, de alguma forma, sentiu-se contaminada pela mentira. Ela era sacerdotisa de Avalon e valorizava a verdade de suas palavras. Morgana levou Urien para seu quarto. O velho homem parecia exausto e confuso agora. Ele está ficando muito velho para reinar. A morte de Avallac'h foi mais dura para ele do que pensei, mas ele também foi criado com as verdades de Avalon. O que será do Gamo-rei quando o jovem Gama estiver adulto? Deite-se aqui, meu marido, e descanse, aconselhou, mas ele estava irascível. Devia ter partido para Gales. Accolon é jovem demais para reinar sozinho. O filhotinho. Meu povo precisa de mim. Eles podem dispensá-lo por mais um dia. Ela o acalmou. E você estará mais forte. Eu estou fora já há muito tempo, ele argumentou. E por que não fomos a Tintagel? Morgana, não me lembro por que partimos. Estivemos mesmo em um país em que o sol brilha sempre? Creio que você sonhou. Por que não dorme um pouco? Devo pedir comida? Acho que você não comeu esta manhã. Mas quando a comida chegou, a vista e o cheiro dela fê-la ficar nauseada outra vez. Ela afastou-se bruscamente, tentando ocultar sua repulsa, mas Urien já a notara. — Que se passa, Morgana? — Nada, zangou-se. Come e descanse. Mas ele lhe sorriu e, estendendo sua mão, puxou-a para o lado da cama. — Você esqueceu que já fui casado antes? Conheço quando uma mulher está grávida. Ele estava exultante. Isto era óbvio. Depois de todos esses anos, Morgana, você está grávida. Mas isso é maravilhoso. Um filho me foi tirado, mas eu ganho um outro. Podemos chamá-lo Avallac'h. Se for homem. Podemos, minha querida? Morgana retorquiu. Você esquece minha idade. Sua face parecia de pedra. Não é provável que eu possa carregar essa criança por tempo suficiente para que ela viva. Não espere por um filho na sua idade avançada. Mas tomaremos muito cuidado com você. Deve consultar as parteiras da rainha. E se a viagem para casa oferecer risco de abortar, então você ficará aqui até que a criança nasça. Ela queria atirar-lhe no rosto. O que fez pensar que é seu filho, velho? Esse é filho de Accolon, certamente. Mas ela não podia desfazer-se do medo de que de repente a possuía, de que de fato fosse filho de Urien, filho de um velho fraco, um monstro como Kevin. Não, ela está louca, com certeza. Kevin não era um monstro, mas sofrera ferimentos, fogo, queimaduras, mutilações na infância, de modo que seus ossos entortaram-se. Mas a criança de Urien seria provavelmente torta, deformada, doentia, e o filho de Accolon poderia ser saudável, forte, e ela já passara da época de ter uma criança. Seria seu filho uma espécie de monstro? Algumas vezes, quando mulheres davam à luz em idade avançada, era assim. Será que estava louca para deixar-se levar e atormentar seu cérebro por tais pensamentos? Não. Ela não queria morrer.
e não havia esperança de dar à luz e sobreviver. De algum modo, ela precisava conseguir as ervas, mas como? Ela não tinha confidente alguma na corte, nenhuma das damas de Gwenfar em quem ela pudesse confiar o suficiente para pedir-lhe tais coisas. E se de alguma forma viesse à baila que a velha rainha Morgana estava grávida do seu marido ainda mais velho, isso seria motivo de riso. Havia Kevin, o Merlin, mas ela mesma o rejeitara, atirando seu amor e lealdade em seu rosto. Bem, devia haver parteiras na corte, e talvez ela pudesse subornar uma delas para que se calasse. Ela contar-lhe-ia uma lamentável história de como o nascimento de Gwydion fora penoso, como ela temia em sua idade ter um outro filho. Elas eram mulheres, elas entenderiam isso muito bem, e em sua própria sacola de ervas tinha uma ou duas que, misturadas com uma terceira inofensiva por si só, teriam o efeito esperado. Ela não seria a primeira mulher, nem mesmo na corte, a livrar-se de uma criança indesejada, mas precisava fazê-lo secretamente, ou Húrin jamais a perdoaria. Em nome da deusa, o que importava? Quando tudo viesse à tona, ela seria a rainha aqui, ao lado de Arthur. Não, de Acolon. E Húrins estaria em Gales, ou morto, ou no inferno. Ela deixou Húrins dormindo e saiu do quarto na ponta dos pés. Encontrou uma das parteiras da rainha, perguntou-lhe pela terceira erva, inofensiva, e voltando para o seu quarto, misturou a poção no fogo. Ela sabia que isso iria deixá-la mortalmente doente, mas não havia como evitá-lo. A mistura de ervas era amarga como fel. Ela a bebeu, fazendo uma careta. Lavou a taça e guardou-a. Se pudesse saber o que estava acontecendo no país das fadas, se ao menos soubesse como seu amante se desempenhava com a Excalibur. Ela sentiu-se nauseada, mas estava demasiado inquieta para deitar-se em sua cama ao lado de Húrins. Ela não podia suportar ficar só com o homem adormecido, nem aguentar fechar os olhos com o medo das imagens da morte e sangue que a atormentariam. Após algum tempo, ela pegou sua roca e seu fuso e desceu para o salão da rainha, onde sabia que as mulheres, a rainha Gwenfar e suas damas, até mesmo Morgause, estariam em seu eterno fiar e tecer. Ela jamais perdera o desagrado de fiar que lhe causava, mas conseguiria manter-se calma, e era melhor do que estar só. E se isso a levasse à visão, bem, pelo menos estaria livre do tormento de ignorar o que ocorrera com os dois homens que amava nas fronteiras do país das fadas. Gwenfar lhe deu as boas-vindas com um frio abraço e convidou-a a sentar-se perto do fogo, em sua própria cadeira. — Em que está trabalhando? Morgana perguntou, examinando o fino trabalho de tapeçaria de Gwenfar. A rainha orgulhosa estendeu seu trabalho diante dela. — É um pano para o altar da igreja. Aqui a Virgem Maria, com o anjo que vem anunciar-lhe que ela terá um filho de Deus. E lá está José maravilhado. Vê, eu o fiz velho, velho como uma longa barba. Se eu fosse velho como José e minha mulher me dissesse, após ter estado com aquele belo anjo que estava grávida, eu perguntar-me-ia algo sobre esse anjo. Riu Morgause reverente. Pela primeira vez, Morgana imaginou se realmente era tão miraculoso assim o fato de essa virgem estar grávida. Quem sabe se a mãe de Jesus não estava pronta para explicar sua gravidez como uma hábil lenda sobre anjos. Mas afinal de contas, em todas as religiões, exceto nesta, uma donzela ser engravidada por um deus não era nada de tão estranho. Eu mesma, pensou à beira da histeria, pegando um bocado de lã e começando a rodar o fuso. Eu mesma entreguei minha virgindade ao galhudo e dei um filho ao Gamo-rei. Será que Gwydion colocar-me-á em um trono no céu como mãe de Deus? Você é tão irreverente, Morgause, Gwenfar reclamou, e Morgana rapidamente cumprimentou-a pela finura de seus pontos e lhe perguntou quem desenhara o padrão para a figura. Eu a desenhei, disse a rainha, surpreendendo Morgana. Ela jamais acreditara que a outra tivesse este tipo de talento.
O bispo Patrício prometeu também que me ensinará a copiar letras em ouro e púrpura. Ele diz que tenho mão boa para isso, considerando que sou mulher. Jamais pensei que pudesse fazê-lo, Morgana, e no entanto sei que você faz e fez aquela fina bainha que Arthur usa. Ele contou-me que você a bordou para ele com as suas próprias mãos. É muito bonita. Guenfar continuou a tagarelar como uma garotinha. Eu ofereci-me para fazer-me uma várias vezes. Ofendi-me com o fato de um rei cristão usar símbolos de paganismo, mas ele contou-me que fora feito para ele por sua querida e amada irmã, e que jamais se desfaria dela. E de fato, é um belo trabalho. Você mandou fazer fios de ouro em Avalon para isto? Nossos ourives fazem um bom trabalho, e os seus trabalhos de prata e ouro não podem ser melhores. O fuso rodando nauseava. Por quanto tempo esperaria que a náusea asfixiante da droga se apoderasse dela? O aposento era fechado e parecia confundir o cheiro das vidas abafadas e sem ar que estas mulheres levavam, tecendo e cosendo, trabalho infindo para que os homens fossem vestidos. Uma das damas de Guenfar estava em adiantado estado de gravidez e sentava-se cosendo as roupas do bebê. Um contorno bordado de um pesado manto para o pai, irmão, marido ou filho. E havia fina costura que Guenfar fazia para o altar, a diversão de uma rainha que podia ter outras mulheres para costurar e fiar para ela. A roca girava, girava. A roda afundava em direção ao chão, e ela torcia o fio suavemente. Quando aprendera a fazer este trabalho, nem mesmo podia lembrar-se do tempo em que ela não conseguia fiar uma linha suave. Uma das suas mais antigas lembranças era quando fiava sentada na muralha do castelo de Tintagel ao lado de Morgause, e até mesmo nessa época seu fio era mais regular do que a da sua tia, 10 anos mais velha do que ela. Ela lembrou isso a Morgause, que riu ao admitir. Você tecia melhor do que eu quando tinha 7 anos. A roca girava, girava. Descia em direção ao chão de pedra. Então ela enrolou a linha no fuso enquanto torcia uma porção de lã. À medida que tecia, assim ela manipulava a vida dos homens. Era uma maravilha o fato de que uma das visões da deusa era uma mulher tecendo. A partir do momento que um homem vem ao mundo, nós tecemos sua mortalha. Sem nós, a vida dos homens seria de fato nua. Parecia-lhe que, como no reino das fadas, ela olhava por uma grande abertura e via Arthur adormecido ao lado da donzela com seu próprio rosto. E então um grande espaço abriu-se como se estivesse diante dela, e enquanto a roca descia ao chão e o fio era torcido, teve a impressão que tecia o rosto de Arthur enquanto ele vagava, espada na mão, e então ele voltou-se e viu Accolon, segurando a Excalibur. Ah, eles estavam lutando, ela não podia ver-lhes as faces agora, nem ouvir as palavras que lançavam um ao outro. Eles lutavam selvagemente, e parecia Morgana observando tonta, enquanto a roca descia, girava e subia, que não podia escutar o barulho das espadas. Arthur deu um grande golpe, que teria certamente matado Accolon, não fosse este tê-lo amparado com seu escudo, e que apenas pegou sua perna. A ferida abriu-se sem sangrar, enquanto Arthur, golpeando levemente, logo começou a perder sangue, gotas púrpuras fluindo por seu braço. Ele pareceu-lhe atônito, amedrontado, uma das mãos certificando-se com um gesto rápido onde estava a bainha, mas era a falsa bainha, que oscilava à frente de Morgana. Agora os dois, mortalmente presos, no mesmo lugar, lutando, suas espadas presas ao alto, uma contra a outra, enquanto agarravam-se com a mão livre para conseguirem uma vantagem. Accolon girou bruscamente, a espada na mão de Arthur, a falsa Excalibur, feita pelo encantamento das fadas, em uma só noite partiu-se. Ela viu Arthur gritar em desesperada tentativa de escapar do golpe mortal e chutar violentamente. Accolon encolheu-se em agonia, e Arthur tomou-lhe a verdadeira Excalibur na mão,
Atirou-a tão longe quanto pôde e jogou-se sobre o homem caído, arrancando-lhe logo a bainha. Assim que ele deitou suas mãos sobre ela, o fluxo de sangue de sua ferida parou de sangrar, e por sua vez o sangue fluiu em abundância na ferida de Accolon. Uma dor cruciante atravessou todo o corpo de Morgana. Ela dobrou-se sob seu peso. Morgana! Gritou Morgause, prendendo a respiração e chamando a rainha. Acudam! Morgana está doente, venham socorrê-la. Morgana! Gwenfar gritou. O que você tem? A visão se fora. Embora ela tentasse, não podia ver os dois homens, nem quem vencera, se um deles morrera. Era como se uma cortina escura se fechasse sobre ambos, como a soar dos sinos na igreja. O último instante da visão, ela vislumbrara os homens carregando a maca com os feridos para a abadia de Glastonbury, onde não podia segui-los. Ela agarrou-se às bordas de sua cadeira, quando Gwenfar veio com uma das suas damas, que se ajoelhou para levantar-lhe a cabeça. Ah, veja, sua roupa está encharcada de sangue. Este não é um sangramento comum. Morgana, sua boca seca com a náusea, murmurou. Não, eu estava grávida e estou abortando. Húrin zangar-se-á comigo. Uma das mulheres, uma mulher alegre e gorducha, que devia ter mais ou menos a idade dela, manifestou-se. Que vergonha! Então sua senhoria de Gales ficará zangado, não é? Bem, bem, bem. E quem o escolheu para ser Deus? Você devia ter mantido aquele bode velho fora da sua cama, senhora. É perigoso para uma mulher abortar na sua idade. Que vergonha aquele velho devasso arriscá-la tanto. Então ele ficará zangado, não é? Gwenfar, sua hostilidade esquecida, andava ao lado de Morgana enquanto a carregavam, esfregando suas mãos, toda simpatia. Oh, pobre Morgana! Que coisa triste, quando esperava ter tudo outra vez. Eu sei bem quanto é terrível para você, minha pobre irmã. Repetia, segurando-lhe as mãos frias, aninhando sua cabeça convulsa pelos vômitos na terrível náusea que lhe sobreveio. Mandei chamar Broca, a melhor de minhas parteiras, que tomará conta de você, pobre querida. Parecia que a solidariedade de Gwenfar sufocá-la-ia. Desgastada pelas dores repetidas e agoniantes, ela sentia-se como se uma espada tivesse atravessado suas partes vitais. Mas ainda assim, não era tão ruim quanto fora o nascimento de Gwydion, e ela sobrevivera a isso. Tremendo, vomitando, ela tentou agarrar-se à consciência para saber o que acontecia à sua volta. Talvez estivesse predisposta ao aborto. De qualquer forma, fora certamente muito rápido para que apenas a droga tivesse funcionado. Broca veio, examinou-a, cheirou o vômito e levantou as sobrancelhas com conhecimento. Ela disse em voz baixa para Morgana. Senhora, devia ter tomado mais cuidado. Estas drogas podem envenená-la. Tem uma mistura que teria feito o que queria mais rápido e com menos náuseas. Não se preocupe. Não contarei a Húrin, se ele não tem juízo suficiente para não engravidar uma mulher na sua idade. Então o que ele não souber não lhe fará mal. Morgana deixou-se tomar pela náusea. Ela sabia, depois de algum tempo, que ela não estaria tão gravemente enferma quanto elas pensaram. Gwenfar perguntou-lhe por fim se gostaria de ver um padre. Ela balançou a cabeça e fechou os olhos, silenciosa e rebelde, não se importando se vivesse ou morresse. Uma vez que Accolon ou Arthur tinha de morrer, ela também deixaria levar-se para as trevas. Por que ela não os podia ver? Onde estavam eles em Glastonbury? Qual deles voltaria? Certamente os padres atenderiam Arthur, seu próprio rei cristão, mas deixariam Accolon morrer? Se Accolon deve partir para as trevas, deixai-o ir com o espírito de seu filho para acompanhá-lo. Ela pensou, as lágrimas escorrendo pelas faces, ouvindo em algum lugar distante a voz da velha Broca. Sim, acabou-se. Sinto muito, majestade, mas sabe tanto quanto eu que ela está velha demais para dar à luz a uma criança. Sim, meu senhor, venha e veja. A voz estava rouca e áspera. Os homens nunca pensam no que fazem, e toda a maldita confusão em que se metem as mulheres por causa dos prazeres dos homens. Não,
Era muito cedo ainda para dizer se era menino ou não, mas ela já teve um menino saudável. Não duvido que lhe desse um outro, se estivesse suficientemente forte e jovem para levar a gravidez adiante. Morgana querida, olha para mim, Urins implorava. Sinto muito mesmo que esteja doente. Mas não sofra, querida. Eu ainda tenho 2 filhos. Não a culpo. Oh, não a culpa, é? Disse-lhe a velha parteira ainda truculenta. É melhor não lhe dirigir uma palavra de censura, majestade. Ela ainda está muito fraca e doente. Poremos uma outra cama aqui. Assim ela poderá dormir em paz, até que fique bem de novo. Aqui. E Morgana sentiu um confortante braço de mulher sobre sua cabeça. Algum medicamento quente e reconfortante posto em seus lábios. Venha, querida, beba isto agora. Tem mel e remédios para estancar o sangramento. Sei que está enjoada, mas tente beber de qualquer modo. Assim, isso, boa menina. Morgana engoliu a bebida agridoce. As lágrimas toldavam-lhe a visão. Por um momento parecia que ela era uma criança que Igraine assegurava e confortava durante alguma doença infantil. Mãe, ela disse, e até quando falava, sabia que delirava, que Igraine estava morta já há muito tempo, que ela não era uma criança ou jovem, mas velha demais para estar ali deitada daquela forma horrível e tão próxima da morte. Não, majestade, ela não sabe o que está dizendo. Sim, querida, fique quieta e tente dormir. Colocamos tijolos quentes em seus pés e estará aquecida por 1 minuto. Acalmada, Morgana flutuou em sonho. Parecia-lhe agora que era uma criança em Avalon, na casa das donzelas, e que Viviane junto dela contava-lhe algo de que ela não podia lembrar-se bem. Algo sobre a deusa, tecia a vida dos homens, e deu-lhe um fuso, e ordenou-lhe que tecesse, mas o fio não saía macio, mais emaranhado e com nós, e por fim Viviane zangou-se com ela. Aqui, dê-me isso. E ela entregou-lhe os fios partidos. E o fuso apenas não era mais Viviane, mas o rosto da deusa ameaçadora, e ela era muito pequena, tecendo com os dedos pequenos demais para segurarem a roca. E a deusa tinha o rosto de Igraine. Ela voltou à consciência 1 dia ou 2 mais tarde, com a cabeça leve, uma dor grande e vazia em seu corpo. Ela pousou a mão sobre o lugar onde doía e pensou amarga. Você poderia ter me poupado alguma dor. Devia saber que eu abortaria de qualquer modo. Bem, o que está feito, está feito. E agora preciso preparar-me para ouvir que Arthur está morto. Preciso pensar no que farei quando Acolon voltar. Gwenfar deverá ir para um convento. Ou, se quiser ir para além-mar, para a Bretanha Menor com Lancelot. Não os reterei. Ela levantou-se, vestiu-se e embelezou-se. Devia ficar na cama, Morgana. Ainda está muito pálida, recomendou-lhe Urins. Não. Há estranhas mudanças chegando, meu marido, e temos que nos preparar para elas, disse e entrançou os cabelos com fitas escarlates e pedras. Urins, de pé perto da janela, observou. Olhe, os cavaleiros estão praticando seus jogos militares. O Wayne acha o melhor de todos. Venha, minha querida. Não crê que ele cavalga tão bem quanto Gawain? E aquele é Galahad? A seu lado, Morgana não lamente a perda da criança. O Wayne sempre considerará sua mãe. Eu lhe disse quando nos casamos que jamais a repreenderia por sua esterilidade. Teria recebido bem uma criança, mas, uma vez, não é para ser. Bem, não temos do que lamentar-nos. E continuou timidamente tomando-lhe as mãos. Talvez seja melhor assim. Não me dei conta de quão perto estive de perdê-la. Morgana estava de pé junto da janela, e ele envolveu-a em seus braços, enquanto ela sentia ao mesmo tempo repulso e gratidão por sua delicadeza. Ele não precisava saber nunca, pensou, que o filho era de Acolon. Deixá-lo orgulhar-se de que em sua idade avançada ainda podia ser pai. Olhe, mostrou Urins inclinando a cabeça para ver mais longe. Quem está atravessando o portão? Um cavaleiro junto com um monge em hábito escuro sobre uma mula e um cavalo carregando o corpo. Venha!
e puxando-o pela mão. Temos que descer agora. Pálida e silenciosa, ela postou-se ao seu lado no pátio, sentindo-se alta e cheia de autoridade como futura rainha. Pareceu-lhe que o tempo parara, como se eles estivessem de novo no país das fadas. Por que Arthur não estava com eles? Se triunfara? Mas se este era o corpo de Arthur, onde estavam a pompa e a cerimônia devida à morte de um rei? Urins apoiou-a em seus braços, mas ela afastou-se e agarrou-se ao batente da madeira da porta. O monge puxou seu capuz para trás e perguntou: "A senhora é a rainha Morgana de Gales?" "Sim, sou." "Tenho então uma mensagem para a senhora. Seu irmão Arthur está ferido em Glastonbury, sendo cuidado pelas irmãs de lá, mas recuperar-se-á. Enviou-lhe isto." Ele acenou para a figura amortalhada sobre o cavalo, como um presente, e pediu-me para dizer-lhe que ele tem sua espada Excalibur e a bainha. E enquanto ele falava, levantou o pano que cobriu o corpo. E Morgana, todas as forças de seu corpo lhe escapando como água, viu os olhos vidrados de Acolon fitando o céu. Urins gritou um grito profundo como a morte. Owain abriu caminho através da multidão em torno dos degraus. E quando seu pai caiu abatido sobre o corpo de seu filho, segurou-o e sustentou-o. "Pai, querido pai! Ah, bom Deus, Acolon!" disse engasgando, e adiantou-se para o cavalo onde estava o corpo do irmão. "Gawain, meu amigo, dê o braço ao meu pai, preciso cuidar de minha mãe, ela está desmaiando." "Não!" gritou Morgana, "não!" Ela ouvia sua própria voz como um eco, nem mesmo estava certa de que queria negar. Ela teria corrido para Acolon, jogando-se sobre seu corpo, gritando de desespero e dor, mas Owain abraçou-a apertando. Gwenfar apareceu na escada. Alguém explicou-lhe a situação com um murmúrio, e ela desceu os degraus olhando para Acolon. "Ele morreu em rebelião contra o Rei Supremo", pronunciou claramente. "Não haverá ritos cristãos para ele. Deixem seu corpo ser consumido pelas aves de rapina e sua cabeça será pendurada nos muros como traidor." "Não! Ah, não!" gritou Urin chorando. Eu imploro, rainha Gwenfar. A senhora me conhece como um dos seus mais leais súditos, e meu pobre filho pagou por seus crimes. Eu lhe imploro, senhora, Jesus também morreu como criminoso entre ladrões, e até mesmo para um ladrão na cruz, a seu lado houve misericórdia. Mostre a misericórdia que ele teria mostrado." Gwenfar pareceu não ouvir. "Como está meu senhor, Arthur?" "Ele está se recuperando, senhora, mas perdeu muito sangue", informou o estranho monge. "Todavia ele pede que a senhora não tema. Ele recuperar-se-á." Gwenfar suspirou. "Rei Urins, por causa do nosso bom cavaleiro Owain, eu farei como deseja. Levem o corpo de Acolon para a capela e deixem-no lá." Morgana elevou sua voz para protestar. "Não, Gwenfar, enterre-o decentemente sob a terra. Se você pode encontrar no coração tanta misericórdia para fazê-lo, mas ele não era cristão. Não lhe dê um funeral cristão. Urins está tão cheio de dor que não sabe o que diz." "Cale-se, mãe", pediu Owain, segurando seus ombros firmemente. "Por mim e por meu pai, não faça escândalo aqui. Se Acolon não serviu a Cristo, então ele precisa ainda mais da misericórdia divina para a morte de traidor que teve." Morgana queria protestar, mas sua voz não lhe obedecia. Ela deixou-se levar para dentro por Owain, mas logo desprendeu-se de seus braços e caminhou sozinha. Sentia-se fria e sem vida. Apenas há algumas horas parecia-lhe ela deitara-se nos braços de Acolon, no país das fadas. Atara a espada Excalibur à sua cintura. Agora ela estava submersa até os joelhos, em uma maré interminável, observando tudo, lhe sendo tirado de novo. E o mundo estava cheio com os olhos acusadores de Owain, seu pai. "Sim, sei que foi você que tramou esta traição", começou Owain. "Mas não tenho pena de Acolon, que se deixou levar por uma mulher. Tenha suficiente decência, mãe, para não arrastar meu pai em nenhum esquema sórdido contra o rei." Ele olhou-a, depois virou-se para seu pai, que estava como se entorpecido, agarrando-se a uma peça de mobília. Owain sentou
O velho em uma cadeira, ajoelhou-se e beijou-lhe as mãos. Querido pai, ainda estou ao seu lado. Oh, meu filho, Urins gritou desesperado. Descanse aqui, pai. Você tem de ser forte, ele pediu. Mas agora deixe-me cuidar de minha mãe. Ela também está doente. Sua mãe, você diz? Urins gritou, levantando-se e olhando Morgana com implacável ira. Nunca mais quero ouvir você chamar esta mulher miserável de mãe. Pensa que não sei que com feitiçaria ela levou meu bom filho a rebelar-se contra o rei? E agora creio, com sua bruxaria ela deve ter tramado a morte de Avallac'h também. Sim, e daquele outro filho que ela dar-me-ia, 3 filhos meus, ela enviou para a morte. Cuidado para que ela não o seduza e o traia com sua bruxaria, e o leve à morte e à destruição. Ela não é sua mãe. Pai, meu senhor! Owain protestou e segurou a mão de Morgana. Perdoa-o, mãe, ele não sabe o que diz. Está conosco em nossa dor. Aos dois eu peço em nome de Deus que se acalmem, pois já tivemos muito sofrimento hoje. Mas Morgana mal o ouvia. Este homem, este marido que ela jamais quisera. Era tudo que lhe restava, dos escombros de seus planos. Devia tê-lo deixado morrer no país das fadas, mas agora lá estava ele, cambaleante na plenitude de sua vida inútil, e Accolon estava morto. Accolon, que procurava trazer de volta tudo que seu pai prometera e faltara com a palavra, tudo que Arthur jurara a Avalon e perjurara, e nada restava a não ser este velho caduco. Ela tirou o punhal de Avalon de suas ligas e braniu-o contra os braços de Owain que a seguravam. Correndo, ela levantou a adaga no alto. Mal sabia o que pretendia fazer quando a abaixou. Um punho de aço segurou seu pulso, torcendo o punhal. A mão de Owain quase quebrou seu pulso enquanto ela lutava. Não! Deixe-a cair, mãe! Ele implorou. Mãe, o demônio está em você? Mãe, olhe, é apenas o pai. Ah, Deus, não pode mostrar alguma comiseração por seu sofrimento? Ele não pretendia acusá-la. Ele está tão infeliz que não sabe o que diz. Em seu juízo perfeito, ele perceberá o que está dizendo. É tolice. Não a acuso. Mãe, escuta-me, dê-me a adaga, querida mãe. Os gritos repetidos de mãe e o amor e a angústia na voz de Owain finalmente a alcançaram, através das brumas que lhe toldavam a mente e os olhos. Ela deixou Owain tirar-lhe a pequena faca, notando como se estivesse a milhares de léguas dali, que havia sangue em seus dedos onde a lâmina da adaga cortara enquanto lutavam. As mãos dele também estavam feridas, e ele colocou os dedos na boca e chupou-os como se tivesse 10 anos. Pai querido, perdoa-a, Owain implorou, inclinando-se para Urins, que estava pálido como a morte. Ela também está sofrendo, ela também amava meu irmão. E lembre-se o quanto ele esteve doente e que não devia ter deixado sua cama hoje. Mãe, deixe-me chamar suas damas para levá-la de volta para a cama. Aqui você vai querer isto, continuou ele, entregando-lhe o punhal em suas mãos. Sei que o recebeu da sua mãe adotiva, a senhora de Avalon. Contou-me isso quando eu era bem garotinho. Ah, pobre mãezinha, lamentou, envolvendo seus ombros com seus braços. Ela podia lembrar-se de quando era mais alta do que ele, quando era um menino magro com ossos tão pequenos e frágeis quanto os de um passarinho. E agora ele estava mais alto do que ela, segurando-a gentilmente contra si. Mãe querida, minha pobre mãezinha, vem, vem, não chore. Sei que amava a Accolon tanto quanto me amava. Pobre mãe. Morgana gostaria de poder chorar, de poder deixar todo esse sofrimento terrível e o desespero esgotarem-se em lágrimas, quando ela sentiu as lágrimas quentes de Owain caindo sobre sua testa. Urins também chorava, mas ela permanecia fria, e seu sofrimento era interior. O mundo parecia todo cinza, desmoronando nas bordas, e tudo para que olhava parecia tomar uma forma gigantemente ameaçadora, e ao mesmo tempo era pequeno e longínquo, como brinquedos que pudesse pegar. Ela não ousava mexer-se, do contrário,
Tudo dissolver-se-ia em pequenos pedaços ao seu toque. Ela mal percebeu quando suas damas chegaram. Elas pegaram seu corpo rígido e, sem resistência, levantaram-na e levaram-na para a cama. Tiraram-lhe a coroa real e o vestido que pusera triunfante, e percebeu alheia que sua roupa de baixo estava ensopada com sangue, mas não parecia importar-se. Muito tempo depois, ela voltou a si e percebeu que fora lavada e vestida como uma nova muda de roupas, e deitado ao seu lado estava Uriens, uma de suas damas sentada em um rocabelo cochilava. Ela ergueu-se um pouco e olhou para o homem adormecido, seu rosto inchado e vermelho por causa do choro, e era como se olhasse para um estranho. Sim, ele fora bom para ela, a seu modo, mas agora que tudo passou, o meu trabalho nesta terra está feito. Nunca mais olharei o seu rosto enquanto viver, nem onde repousar depois de morto. Acolon estava morto, e seus planos arruinados. Arthur ainda carregava a espada Excalibur e a bainha enfeitiçada, que lhe dava uma vida encantada. E uma vez que aquele a quem ela confiara aquela tarefa lhe falhara, escapando para a morte onde ela não podia segui-lo, então ela própria teria de ser a mão de Avalon que golpearia o rei. Movendo-se tão silenciosamente que não acordaria nem um pássaro adormecido, ela vestiu-se e amarrou a adaga de Avalon à cintura. Deixou todas as finas roupas e joias que Uriens lhe dera, enrolando-se em seu vestido mais simples, não muito diferente do traje de sacerdotisa. Ela encontrou sua pequena sacola de ervas e remédios, e no escuro, tateando, pintou sua testa com a lua negra. Então ela pegou o manto mais simples que podia encontrar, não o dela própria, bordado com fios de ouro e pedras preciosas, mas um agasalho grosseiro de uma das criadas, e desceu as escadas silenciosamente. Da capela, ouviu sons de cânticos. De alguma forma, Owain arranjara para que o corpo de Acolon fosse velado. Bem, não importava. Acolon estava livre. Que importância tinha o tipo de representação ridícula que os padres faziam com o barro desabitado? Nada tinha importância agora, exceto reclamar a espada de Avalon. Ela virou as costas para a capela. Um dia ela teria tempo para pranteá-lo. Precisava prosseguir com a missão de que ele falhara. Ela entrou no estábulo sem fazer barulho e encontrou seu cavalo. Conseguindo colocar a sela com mãos desajeitadas e conduziu-o para o pequeno portão lateral. Estava muito tonta para subir na sela e por um momento hesitou, perguntando-se se cairia. Devia esperar ou tentar chamar Kevin para ajudá-la? O Merlin da Bretanha jurara seguir os desejos da senhora, mas ela também não podia confiar em Kevin, pois ele traíra Viviane, entregando-a nas mãos daqueles padres que agora cantavam seus hinos sobre o indefeso corpo de Acolon. Ela murmurou para o cavalo, sentiu-o trotar sob ela, e ao pé da colina parou para dar uma última olhada a Camelot. Eu ainda voltarei aqui, mais uma vez nesta vida, e então não haverá uma Camelot para onde eu possa voltar, e até mesmo quando proferia estas palavras, ela não sabia o que queriam dizer. Apesar de todas as vezes que Morgana viajara para Avalon, apenas uma vez pisara na Ilha dos Padres, a abadia de Glansbury, onde Viviane estava enterrada e em que Igraine passara seus últimos anos. Era uma jornada tão estranha para ela quanto a travessia das brumas para as terras escondidas. Havia um barco lá, e ela deu ao barqueiro uma moedinha para levá-la através do lago, perguntando-se o que faria o homem se ela se levantasse, como fazia na barca de Avalon, e pronunciasse o encantamento que a conduziria para as brumas e levá-la-ia para Avalon. Mas ela não o fez. É apenas porque não posso? Se perguntou. O ar estava puro e fresco na hora antes do sol nascer. Acima deles, o som dos sinos da igreja eram suaves e claros, e Morgana podia notar uma longa fila de formas vestidas de cinza caminhando lentamente para a igreja. Os irmãos levantaram-se cedo para rezar e cantar seus hinos,
e por um momento ficou quieta ouvindo. Sua mãe e a de Arthur estavam enterradas ali. Viviane também jazia ali, descansando ao som daqueles hinos. A musicista, em Morgana sempre rapidamente desperta, escutava a canção suave, trazida pela brisa da manhã, e ficou por um instante imóvel, as lágrimas queimando seus olhos. Planejava ultrajar este solo sagrado? Deixa estar, deixa que haja paz, crianças. Parecia a voz esquecida de Igraine, murmurando-lhe. Agora, todas as formas acinzentadas estavam na capela. Ela ouvira falar muito daquele mosteiro. Ela sabia que era uma irmandade de monges, e uma distância dele havia um convento. Um convento de freiras onde as mulheres habitavam, prometendo ser as virgens do Cristo até morrer. Morgana enrugou o rosto com uma expressão de desagrado. Um Deus que mantém seus homens e suas mulheres com seus pensamentos no céu mais do que neste mundo, que lhes fora dado para aprender e crescer espiritualmente. Parecia-lhe estranho, e agora que ela realmente viu homens e mulheres misturando-se nesta forma, em adoração, sem pensamentos de outro toque ou comunicação, sentiu-se nauseada. Oh, sim, havia virgens sagradas em Avalon. Ela própria fora reclusa, até o tempo próprio, e Raven dera não só seu corpo, mas até sua voz para o uso da deusa. Havia sua filha adotiva, a filha de Lancelot, Nimue, escolhida por Raven para viver sem ser vista, em completa solidão. Mas a deusa reconhecia que era uma escolha rara, que não devia ser imposta a todas as mulheres que buscavam servi-la. Morgana não acreditou no que algumas das suas companheiras em Avalon disseram, que os monges e as freiras apenas fingiam santidade e castidade para impressionarem os leigos com sua pureza, e por trás das portas fechadas de seus monastérios faziam toda a sorte de libertinagens que quisessem. Sim, ela desprezaria isso. Aqueles que haviam escolhido servir o espírito em lugar da carne deviam fazê-lo sinceramente. Hipocrisia era sempre desagradável, mas o conhecimento de que na realidade eles viviam dessa forma, que qualquer força que se chamasse divina preferia a esterilidade à frutificação, isso lhe parecia uma terrível traição às próprias forças que davam vida ao mundo. Todos, estreitando suas vidas e assim desejando em todas as outras vidas, se estreitem em seu compasso mesquinho. Mas não podia demorar-se ali. Ela deu as costas aos sinos da igreja e dirigiu-se para a casa de hóspedes, com a mente clamando pela visão para que lhe mostrasse onde estava Arthur. Havia 3 mulheres na casa de hóspedes, uma cochilando ao lado da porta, outra mexendo uma panela de sopa de aveia na cozinha atrás da casa e ainda uma terceira à porta de um quarto, onde podia sentir vagamente. Estava Arthur. Estava profundamente adormecido, mas as mulheres com vestes e véus sombrios moveram-se quando ela entrou. Elas eram santas à sua própria maneira e tinham algo muito parecido com a visão. Em sua presença elas podiam sentir algo ameaçador para suas vidas, o toque talvez da estranheza de Avalon. Uma delas levantou-se e confrontou perguntando num murmúrio: "Quem é você e para que veio aqui a esta hora?" "Eu sou a rainha Morgana de Gales do Norte e Cornualha", respondeu com voz baixa e autoritária, "e estou aqui para ver meu irmão. Ousarão proibir-me?" Ela sustentou o olhar da mulher, depois acenou a mão com a mais simples encantamento que lhe fora ensinado para dominar, e a outra afundou para trás, incapaz de falar ou de proibi-la. Mais tarde soube, essa mulher contaria uma lenda sobre encantamentos e medo, mas na verdade não era nada além disso. Simples domínio de uma vontade poderosa sobre a que cedia, deliberadamente, a submissão. Uma luz suave brilhava no quarto, e à sua luz mortiça Morgana podia ver Arthur, barbado, encovado, seus belos cabelos escurecidos pelo suor. A bainha jazia ao pé da cama. Ele devia ter antecipado uma tal ação por parte dela, não deixá-la ir fora de seu alcance, e em suas mãos segurava o cabo de Excalibur. De algum modo sua mente avisou. Morgana estava cheia de desânimo. Ele também tinha visão, embora ele se parecesse tão pouco com o povo escuro da Bretanha.
Era ainda da antiga linhagem real de Avalon e podia alcançar os seus pensamentos. Ela sabia que se tentasse pegar Excalibur de suas mãos, ele sentiria seu intento, acordaria e matá-la-ia. Não tinha nenhuma ilusão quanto a isto. Ele era um bom cristão, ou assim se julgava, mas fora colocado no trono para matar seus inimigos, e de alguma forma mística que Morgana mal compreendia, Excalibur confundira-se com a própria alma e espírito da realeza de Arthur. Se não fosse assim, se fosse apenas uma espada, então ele desejaria devolvê-la a Avalon e mandaria fazer uma espada mais forte e melhor. Mas Excalibur tornara-se para ele um símbolo visível e definitivo do que ele era como um rei. Ou talvez seja a própria espada que se confunde com a alma e a realeza de Arthur e matar-me-á por vontade própria se eu tentar tirá-la dele. E será que eu ousaria colocar-me contra o desejo de tal símbolo mágico? Morgana adiantou-se e disse a si mesma para não ser fantasiosa. Segurou sua adaga. Estava bem afiada, e ela podia mover-se quando preciso, tão rápido quanto uma cobra pronta para o bote. Ela podia ver a pequena veia em sua garganta, e sabia que se pudesse cortar rápido e profundo, onde a grande artéria estava, ele morreria quase que antes de poder gritar. Morgana já matara antes. Ela enviara Avallac'h sem hesitação para a morte, e nem 3 dias se haviam passado que ela matara a criança indefesa em seu útero. Ele que dormia diante dela era o maior traidor, sem dúvida. Um golpe rápido e silencioso. Ah! Mas esta era a criança que Igraine pusera em seus braços. Seu primeiro amor, o pai de seu filho, o Deus com chifres, o rei. Mate-o, tola! Você veio aqui para isto. Não, já tinha havido muita morte. Nascemos do mesmo ventre, e eu não poderia encarar minha mãe no país além da morte, não com o sangue de meu irmão em minhas mãos. E por um momento, sabendo que movia-se à beira da loucura, ela ouvia Igraine chamando-a impaciente. Morgana, disse a você para tomar conta do bebê. Parecia-lhe que ele mexia-se no sono, como se ele também ouvisse aquela voz. Morgana deslizou a adaga para a cintura, estendeu a mão e pegou a bainha. Isso, pelo menos, ela tinha o direito de levar. Ela a fizera com suas próprias mãos. Os encantos que tecera nela eram seus. Ela colocou a bainha sob o manto e dirigiu-se rapidamente, escondida na escuridão que já se dissipava para a barca. Quando o barqueiro remava de volta, ela sentiu sua pele em comichão e pareceu-lhe ver, como uma sombra, a barca de Avalon na praia distante. Todos à sua volta, a tripulação da barca de Avalon. Agora, rápido, rápido, ela precisava voltar de novo para Avalon. Mas o sol estava raiando e a sombra da igreja atravessava a água. E de repente o sol inundou a paisagem, e com o amanhecer e o soar dos sinos estava por toda parte. Morgana ficou como que paralisada. Através deste som, ela não podia exortar as brumas nem dizer o encantamento. Ela perguntou a um dos homens: "Pode me levar a Avalon depressa?" Ele respondeu estremecendo: "Não posso, senhora. É difícil sem uma sacerdotisa para proferir o encantamento. E mesmo assim, na aurora, ao meio-dia e ao cair da tarde, quando eles tocam os sinos para a prece, não há meios de cruzar as brumas. Não agora. O encantamento já não abre o caminho nessas horas. Embora se esperarmos até que o sino silencie, talvez possamos voltar." Por quê? Morgana perguntava-se. Tem de ser assim. Tinha a ver com o conhecimento de que o mundo era como era por causa daquilo em que os homens acreditavam que era, ano após ano, nestas últimas 3 ou 4 gerações. A mente dos homens endurecera-se, passando a crer que havia um Deus, um mundo, um modo de descrever a realidade, que todas as coisas que se intrometessem no reino dessa grande unidade tinham de ser más e demoníacas, e que o som de seus sinos e a sombra de seus lugares santos manteriam o mal afastado. E como mais e mais pessoas acreditavam nisto, era assim, e Avalon não passava de um sonho à deriva, em um mundo quase inacessível. Oh, sim, ela ainda podia exortar as brumas.
mas não aqui, não onde as sombras da torre da igreja atravessavam a água, e o clamor dos sinos enchia de terror o seu coração. Eles estavam em uma armadilha nas margens do lago, e agora ela estava consciente de que um barco atravessava o lago, saído da ilha dos padres para achá-la. Arthur acordara e descobrira que a bainha se fora, e agora iria persegui-la. Bem, deixe-o segui-la como puder. Havia outros caminhos para Avalon, onde a sombra da igreja não impedia sua passagem. Ela subiu rapidamente na sela e começou a cavalgada ao longo das praias do lago. Circulando-o, ela chegaria a um lugar em que, pelo menos no verão, ela poderia atravessar as brumas, o lugar onde ela e Lancelot haviam encontrado Gwenfar perdida no convento. Não era o lago, mas um pântano, e eles podiam entrar em Avalon por detrás, atrás do Thor. Ela sabia que os homenzinhos escuros corriam atrás do seu cavalo, que eles podiam fazê-lo por metade do dia se tivessem que fazê-lo. Mas agora ela ouviu o batido de cascos. Ela era perseguida. Arthur estava no seu enlaço, sem desistir, e havia cavaleiros armados com ele. Ela enterrou os calcanhares nos flancos do cavalo, mas era um cavalo para mulheres. Não estava preparado para uma perseguição. Ele tinha Excalibur. Ela podia senti-lo como um brilho em sua mente, a relíquia sagrada de Avalon. Mas a bainha ele jamais carregaria outra vez. Ela segurou-a com ambas as mãos, rodopiou sobre a cabeça e lançou-a com todas as suas forças bem longe, dentro do lago, onde a viu afundar nas águas profundas e impenetráveis. Nenhuma mão humana poderia reclamá-la. Lá ela repousaria, até que o veludo e o couro apodrecessem, e os fios de ouro e prata ficassem embaraçados e retorcidos. E por fim, o encantamento se dissipasse para sempre deste mundo. Arthur cavalgava em perseguição, com Excalibur nua em sua mão, mas ele e seus acompanhantes se foram. Morgana escondeu-se em silêncio no meio das árvores e sombras, como se alguma parte essencial dela mesma tivesse partido para o país das fadas. Enquanto ela ficava ali, imóvel, coberta no silêncio de uma sacerdotisa, ninguém do mundo mortal podia ver mais do que a sua sombra. Arthur gritou seu nome. Morgana! Morgana! Uma terceira vez ainda. Ele a chamou alto e iradamente, mas até as sombras estavam paradas, e por fim confuso de cavalgar em círculos. Uma vez ele esteve tão próximo que ela podia sentir o hálito do seu cavalo. Desistiu e chamou seus campanhantes, e eles o encontraram pendendo sobre sua sela, as ataduras lentamente encharcando-se com sangue, e levaram-no dali, e voltaram para onde haviam vindo. Então Morgana levantou sua mão, e mais uma vez o som normal de pássaros, do vento e das árvores voltou ao mundo. Morgana fala. Anos mais tarde, ouvi a história de como eu tomara a bainha através de bruxaria, e como Arthur perseguiu-me com uns 100 cavaleiros, eu também com 100 cavalos mágicos à minha volta, e quando Arthur aproximou-se de mim, transformei-me e meus homens em pedra. Algum dia, sem dúvida, acrescentarão que quando tudo terminar eu chamei minha carruagem puxada por dragões alados e voei para a terra das fadas. Mas não foi assim. Não passou disso, pois o pequeno povo pode esconder-se nas florestas e tornar-se parte de uma árvore ou sombra, e naquele dia eu era um deles, como me haviam ensinado em Avalon. E quando Arthur foi levado por sua escolta quase que desmaiado por causa da longa perseguição e do frio em sua ferida, eu despedi-me dos homens de Avalon e cavalguei para Tintagel. Mas, quando me aproximei de Tintagel, pouco me importava o que faziam em Camelot, porque estava doente até a morte. Não sei, nem mesmo agora, o que me curou. Sei apenas que o verão se foi e as folhas começaram a cair, enquanto eu permanecia acamada, atendida por meus criados, que lá encontrara sem saber ou importar-me se jamais me levantaria. Sei que tive uma febre baixa, uma exaustão tão grande que não podia levantar-me para comer, um peso na mente tão enorme que não me importava viver ou morrer. Meus criados, 1 ou 2 deles, lembro-me ainda,
dos dias em que vivia lá quando criança com Igraine. Acreditaram-me enfeitiçada, e até pode ser verdade. Marcos da Cornualha enviou-me suas homenagens, e eu pensei que a estrela de Arthur brilhava alto, pois sem dúvida ele acreditava que eu viera para cá por vontade de Arthur, e agora ele não o desafiará, nem mesmo por estas terras que acredita suas. Há 1 ano eu teria rido disso, ou compactuado com Marcos, prometendo-lhe terras aqui em troca de sua liderança de um exército contra Arthur. E até mesmo agora isto atravessou minha mente, mas com Acolon morto, nada parecia importar. Arthur tinha Excalibur e a deusa quisesse que lhe fosse tomada. Ela teria de vir e tomá-la, ela própria, porque eu falhara. Eu não era mais sua sacerdotisa. Creio que o que mais me magoou foi falhar a Avalon. Foi ela não ter estendido sua mão para ajudar-me a realizar o seu desejo. A força de Arthur, dos padres e do traidor Kevin fora maior do que a magia de Avalon, e não restara ninguém. Não restara ninguém. Eu pranteei Acolon sem parar, e a criança cuja vida mal começara antes de terminar, atirada fora como restos. Chorei também por Arthur, perdido para mim agora, e meu inimigo, e inacreditavelmente até por Uriens e pelos escombros da minha vida em Gales, a única paz que eu jamais conhecera. Eu matara, afastara de mim ou levara à morte todos aqueles a quem amara no mundo. Igraine fora-se e Viviane morrera. Assassinada, jazia entre os padres de seus deuses de morte e condenação. Acolon fora-se, o sacerdote que eu consagrara para lutar a última batalha contra os padres cristãos. Arthur era meu inimigo, Lancelot aprendera a temer-me e a odiar-me, e eu não era inocente para a causa deste ódio. Gwen Fartemia desprezava-me, até Elaine fora-se agora, e Wayne, que fora como meu próprio filho, também me odiava. Não havia ninguém que se importasse se eu morresse ou vivesse. Por isso também eu não me importava. As últimas folhas caíram e as assustadoras tempestades de inverno começavam a abater-se sobre Tintagel. Quando um dia uma das minhas damas veio até mim, dizendo que um homem me procurava. Nessa época, olhei através da janela onde uma chuva incessante caía do céu tão cinzenta e desoladora, quando o interior de minha mente, que viajante atravessaria este tempo inclemente, lutando através das tempestades e da escuridão. Não, quem quer que fosse não me importava. Diga-lhe que a duquesa da Cornualha não recebe homem algum e mande-o embora. Na chuva, em uma noite como esta, eu estava aterrecida com o protesto da mulher. A maioria deles temia-me por bruxaria, e eu estava contente de que fosse assim. Mas a mulher estava certa. Tintagel jamais deixara de oferecer sua hospitalidade quando estava nas mãos do meu falecido pai ou de Igraine. Enquanto seja, eu disse, deu à viajante a hospitalidade devida à sua classe, comida e cama, mas diga-lhe que estou doente e não posso recebê-lo. Ela saiu e eu fiquei observando a chuva incessante e a escuridão, sentindo seu hálito frio através da fresta da janela, tentando encontrar meu caminho de volta à pacífica monotonia em que agora eu vivia, e jaziam-me sentir-me mais como eu mesma. Mas após algum tempo, a porta abriu-se outra vez e a mulher voltou, e eu levantei-me tremendo com a raiva, a primeira emoção que eu me permitira sentir após várias semanas. Não a chamei e não permiti que voltasse. Como ousa? Tenho uma mensagem para a senhora, uma mensagem a que não ousei dizer não quando um dos poderosos a envia. Ele disse, falo não com a duquesa da Cornualha, mas com a senhora de Avalon, e ela não pode recusar-se a receber o mensageiro dos deuses, quando o Merlin busca uma audiência e conselho. A mulher fez uma pausa e continuou, espero que a tenha transmitido certo. Ele me fez repetir 2 vezes para ter certeza que eu a decorara toda. Agora, contra minha vontade, senti agitar-me pela curiosidade. O Merlin? Mas Kevin era homem de Arthur, certamente. Ele não viria ter comigo assim. Não se aliara a ele
a Arthur e aos cristãos e ao traidor de Avalon. Mas talvez algum outro homem possuísse este cargo, mensageiro dos deuses, Merlin da Bretanha, e então pensei em meu filho Gwydion, ou Mordred, como se supunha, devia pensar nele agora. Talvez fosse este o seu cargo, porque só ele pensaria em mim como senhora de Avalon. Depois de um longo silêncio, eu concedi. Diga-lhe então, o verei. Após um instante acrescentei, mas não assim. Manda alguém para vestir-me, pois eu sabia que estava muito fraca para vestir minhas roupas. Mas eu não receberia homem algum assim, fraca, doente e em meu quarto. Eu, que era sacerdotisa de Avalon, daria um jeito de ficar de pé diante do Merlin, ainda que o que ele trouxesse fosse minha sentença de morte por ter falhado. Ainda sou Morgana. Consegui levantar-me, vestir-me e calçar os sapatos. Meu cabelo foi trançado e coberto com o véu de sacerdotisa. Até pintei depois, que as mãos desajeitadas borraram-no 2 vezes, o símbolo da lua, em minha testa. Minhas mãos notei sem curiosidade, como se elas pertencessem a outrem, tremiam, e eu estava tão fraca que deixei a mulher dar-me o braço enquanto me arrastava para descer a escada íngreme. Mas o Merlin não devia ver minha fraqueza. Um fogo fora acesa no salão. Soltava um pouco de fumaça, como sempre ocorria aqui quando chovia, e através da fumaça eu pude ver a figura de um homem sentado ao pé do fogo, virado de costas para mim, envolto em um manto cinza. Mas, a seu lado, jazia uma harpa alta, que eu não podia confundir por minha dama. Eu podia reconhecer o homem. Agora o cabelo de Kevin estava todo cinza, mas ele levantou seu corpo estropiado quando cheguei. Então, disse eu, ainda se chama Merlin da Bretanha quando serve apenas à vontade de Arthur e desafia Avalon? Não sei como chamar-me agora, Kevin falou mansamente, exceto talvez por servo dos deuses, que são todos um. Por que veio então? De novo, não sei responder-lhe, disse uma voz musical que eu amava tanto. Salvo talvez como pagamento de alguma dívida adquirida antes que estas colinas fossem levantadas, minha cara. Então ele elevou a voz para a criada. Sua senhora está doente, sente-a. Minha cabeça rodava e uma névoa cinzenta parecia envolver-me. A coisa que soube a seguir era que eu estava sentada ao pé do fogo em frente a Kevin e que a mulher se fora. Ele disse, pobre Morgana, pobre menina, e pela primeira vez desde que a morte de Acolon transformara-me em pedra, senti que podia chorar e cerrei meus dentes para não fazê-lo, porque se eu derramasse uma lágrima sabia que tudo dentro de mim derreter-se-ia e eu choraria e jamais pararia de chorar, até que eu me derretesse num verdadeiro lago de lágrimas. Eu disse cerrando os dentes com força, não sou nenhuma menina, arpista Kevin, e chegou à minha presença sob falsos pretextos. Agora diga o que tem a dizer e vá. Senhora de Avalon, não o sou, eu disse, e lembrei-me que da última vez que vira este homem o expulsara da minha presença, gritara com ele e chamara-o de traidor. Não parecia importar, talvez fosse o destino que 2 traidores de Avalon se sentassem frente a frente, aqui diante deste fogo, pois eu também traí o juramento de Avalon, como ousava julgar Kevin. Então o que você é? Perguntou ele mansamente. Raven está velha e calada há anos. Niniane jamais terá o poder para governar. Precisam de você lá. Da última vez que nos falamos, eu interrompi, você disse que os dias de Avalon estavam terminados. Por que então deveria haver mais alguém para sentar-se no lugar de Viviane, exceto uma garota que mal se encaixa para tão alto cargo, esperando o dia em que Avalon desapareça nas brumas? Senti um amargor queimar a minha garganta. Desde que você renegou Avalon, pelo estandarte de Arthur, não fará a sua tarefa mais fácil se ninguém reinar em Avalon, exceto uma velha profetisa e uma sacerdotisa sem poderes? Niniane é o amor de Gwydion e sua criação, tornou Kevin, e ocorreu-me que suas mãos e sua voz são necessárias lá, ainda que Avalon
esteja fadada a perder-se nas brumas, recusar-se-á a perder-se com ela? Jamais a julguei covarde, Morgana. E então levantou os olhos para mim e disse: Você morrerá aqui, Morgana, morrerá de dor e de exílio. Virei meu rosto. Para isto vim para cá, e pela primeira vez eu soube que de fato viera para cá para morrer. Tudo que tenho tentado fazer está arruinado. Falhei. Devia ser seu triunfo, Merlin. Que Arthur tenha vencido. Ele balançou a cabeça. Ah, não, minha cara, nenhum triunfo, ele insistiu. Faço o que os deuses me deram a fazer, nada mais. E você faz o mesmo. E de fato, se sua sina deve ser ver o fim do mundo que conhecemos, então, meu amor, deixa que esta sina nos encontre no lugar que nos foi apontado, servindo o que nosso Deus nos deu para servir. É minha tarefa chamá-la de volta a Avalon, Morgana. Não sei porquê. Minha tarefa seria mais simples com apenas Niniane lá, mas Morgana, seu lugar é em Avalon, e o meu é onde os deuses decretarem, e em Avalon você poderá curar-se. Curar-me, eu disse com desprezo, e não me importava. Kevin olhou-me tristamente. Meu amor, ele me chamara. Pareceu-me agora que ele era a única pessoa viva que me conhecia como eu era, diante de cada pessoa viva, até de Arthur. Eu usara um rosto diferente, procurando sempre parecer outra, melhor do que eu era, até para Viviane, para que ela me achasse digna de ser uma sacerdotisa. Para Kevin, eu era Morgana, assim e nenhuma outra. Ocorreu-me que eu lhe estendesse a mão como mensageira da morte, ele não veria nada além de minha própria face, Morgana. Sempre sentira que o amor fosse outra coisa além disto. Era daquela queimação que eu sentia por Lancelot, por Accolon, por Kevin, eu sentira pouco, a não ser por aquela compaixão desprendida, amizade, gentileza, o que eu lhe dera pouco significara para mim, e todavia, somente ele pensava em vir até mim, importara-se se eu morrera ou não de dor. Mas como ele ousava quebrar minha paz quando eu alcançara aquela profunda quietude além da vida? Afastei-me dele e disse: não podia voltar à vida outra vez. Não podia lutar e sofrer, e viver com o ódio daqueles a quem um dia amara. Se eu voltasse a Avalon, eu teria de entrar em uma luta de morte contra Arthur, a quem eu amava. Eu tinha que ver Lancelot ainda na prisão de amor de Gwenhwyfar. Eu parara de importar-me. Eu não podia suportar mais nenhuma dor além daquela em meu coração. Não. Eu estava aqui em silêncio e paz, e não falava muito. Eu agora alcançaria ainda mais longe que a paz. A vertigem que estava próxima à morte, aproximando-se mais e mais, e este Kevin, este traidor, me levaria de volta? Eu falei não outra vez, e virei-me, cobrindo o rosto com as mãos. Deixe-me em paz, arpista, Kevin. Vim aqui para morrer, deixe-me agora. Ele não se moveu, nem falou, e sentei-me quieta, o véu cobrindo meu rosto. Depois de algum tempo, certamente ele levantar-se-ia e sairia, pois eu não tinha forças para ir até ele. E eu sentar-me-ia aqui, até que me levassem de volta para a cama, e então jamais levantar-me-ia de novo. E então no silêncio ouvi o som suave da harpa. Kevin tocava e depois cantou. Eu ouvira uma parte desta balada, pois ele a cantava frequentemente na corte de Arthur, e versava sobre aquele bardo dos tempos antigos, Sir Orfeu, que fez as árvores dançarem e as pedras nos planaltos levantarem-se e dançarem. E todos os animais da floresta vieram e deitaram-se a seus pés, quando deviam dilacerá-lo com suas garras. Mas além disso, hoje ele cantava a outra parte, que era um mistério, que eu jamais ouvira. Ele cantou a maneira como o iniciado. Orfeu perdera aquela a quem amava, e descera aos infernos, e falara com os senhores da morte, e implorara por ela,
e lhe foi dada permissão para ir às terras escuras e trazê-la de volta, e então ele a encontrara nos planaltos imortais. E depois sua voz falou do fundo da alma, e eu, o que parecia ser minha própria voz implorando, não tente trazer-me de volta, quando eu me resignei a ficar aqui e morrer. Aqui, nessas terras imortais, tudo está em repouso, sem dor nem luta. Aqui posso esquecer o amor e o sofrimento. A sala esvanecera-se ao meu redor. Já não podia sentir o cheiro da fumaça da lareira. O hálito frio da chuva através da janela não estava mais consciente de meu próprio corpo, doente e tonta onde estava sentada. Parecia-me que estava num jardim cheio de flores inodoras e paz eterna, apenas com a voz distante da harpa quebrando o silêncio indesejado. E aquela harpa cantava para mim, indesejada. Cantava o vento de Avalon, com o cheiro de botões de flores de macieira e o cheiro de maçãs maduras na sua estação. Trouxe-me o doce frescor da bruma do lago e os sons do veado correndo na floresta, onde o povo pequeno ainda vivia, e trouxe-me o verão impregnado de sol, quando eu me deitava junto às pedras, com os braços de Lancelot à minha volta, e o sangue da vida correndo como seiva em minhas veias pela primeira vez. Então senti de novo, em meus braços, a pesada suavidade do meu filhinho, seu cabelo macio contra meu rosto, seu hálito de leite doce e perfumado. Ou era Arthur em meu colo, agarrando-se a mim, suas mãozinhas afagando minhas faces. De novo, as mãos de Viviane tocaram minha testa numa bênção, e senti-me como uma ponte entre a terra e o céu. Ao estender minhas mãos numa evocação, ventos sopravam através da gruta em que eu dormia com o jovem Gamo na escuridão do eclipse, e a voz de Acolon chamou meu nome. E agora não era apenas a harpa, mas as vozes dos mortos e dos vivos chamando-me. Volta, volta, a vida chama com todos os seus prazeres e dores. E então uma nova nota chegou à voz da harpa. Sou eu que a chamo, Morgana de Avalon, sacerdotisa da mãe. E levantei minha cabeça, não vendo o corpo retorcido de Kevin, mas onde ele estivera havia alguém, alto e brilhante. Uma glória como que iluminada pelo sol brilhava em seu rosto e em suas mãos reluziam a harpa e o arco. Prendi o fôlego diante do Deus, enquanto a voz continuava a cantar. Volta à vida, volta para mim. Você que jurou, a vida a espera além da escuridão da morte. Lutei para recusá-la. Não é o Deus que pode comandar-me, mas a deusa. Mas, disse a voz familiar no silêncio daquela eternidade, você é a deusa, e sou eu que a chamo. E por um momento, como nas calmas águas do espelho de Avalon, eu me vi vestida e coroada com a coroa da Senhora da Vida. Estou velha, velha, eu pertenço à morte, não à vida, murmurei, e no silêncio, palavras ouvidas várias vezes em ritual de repente tomaram vida nos lábios do Deus. Ela será jovem e velha, como lhe aprouver, e diante de meus olhos minha própria face espelhada estava de novo jovem e bela, como a da donzela que chamara o jovem Gamo para caçar o veado que corria. Sim, eu fora velha quando Acolon viera ter comigo. Todavia, lançara um forte desafio para seu filho, e ainda que velha e estéril, todavia a vida pulsava dentro de mim, como na eterna vida na terra e na Senhora. E o Deus estava diante de mim, o eterno que me convocara para a vida. E eu dei um passo e outro, e então eu subia, vinda da escuridão, seguindo as notas distantes da harpa, que cantava para mim as verdes colinas de Avalon, as águas da vida, e logo descobri que estava de pé, estendendo as minhas mãos para Kevin. E ele depois a harpa gentilmente me segurou e quase desmaiei em seus braços. E por um momento as brilhantes mãos do Deus queimaram-me, e depois era apenas a voz doce, musical
e meio zombeteira de Kevin dizia: "Não posso segurá-la, Morgana, como bem sabe." E colocou-me delicadamente na cadeira. "Quando comeu pela última vez?" "Não me lembro", confessei, e subitamente tomei consciência de minha fraqueza mortal. Ele chamou a criada e ordenou com aquela voz gentilmente autoritária de um druida e curandeiro: "Traga pão e leite morno com mel para sua senhora." Levantei a mão para protestar, e a mulher pareceu-me indignada. Lembrava-me agora que por 2 vezes ela tentara forçar-me a comer estas mesmas coisas. Mas foi cumprir a ordem, e quando voltou, Kevin pegou o pão e molhou-o no leite, e alimentou-me com ele, delicadamente, um pouco de cada vez. "Chega", disse. "Você jejuou por muito tempo, mas antes de dormir tem de beber um pouco mais de leite com um ovo batido. Mostrar-lhe-ei o que fazer. Depois de manhã, talvez, estará forte bastante para cavalgar." E de repente comecei a chorar. Chorei, afinal, por Acolon, que estava morto, por Arthur, que agora me odiava, e por Elaine, que fora minha amiga, e por Viviane, que jazia morta entre os túmulos cristãos, e por Igraine, e por mim mesma que passara por todas estas coisas. E ele disse outra vez: "Pobre Morgana, pobre menina." E abraçou-me de encontro a seu peito ossudo, e eu chorei e chorei, até que finalmente calei-me, e ele chamou minhas criadas para me levarem para a cama. E pela primeira vez em muitos dias dormi, e 2 dias mais tarde cavalguei para Avalon. Lembro pouco desta jornada em direção ao norte, doente do corpo e da mente. Sequer me perguntei por que Kevin me deixara antes de chegar ao lago. Cheguei àquelas praias no pôr do sol, quando as águas do lago pareciam púrpura e o céu estava todo em chamas, e de dentro das águas e do céu chamejantes apareceu a barca pintada e ornada de preto, e os remos afundaram-se no silêncio de um sonho. Por um momento pareceu-me que era o barco sagrado naquele mar sem praias, do qual não falarei, que a figura escura da proa era ela, e que de algum modo eu era a ponte do abismo existente entre o céu e a terra. Mas não sei se isto era real ou um sonho. As brumas caíram sobre nós, e sinto em minha própria alma aquele fluxo que me dizia que eu estava de novo em meu lugar. Niniane me deu as boas-vindas na praia, tomando-me em seus braços, não como a estranha que eu encontrara apenas 2 vezes, mas como uma filha saúda a mãe que não via há muitos anos. Então ela levou-me para a casa onde outrora morava Viviane. Ela não chamou uma jovem sacerdotisa para servir-me dessa vez, mas cuidou de mim, ela mesma, pondo-me na cama, trazendo-me água do poço sagrado. E quando a provei, sabia que, embora a cura fosse demorada, eu não estava ainda incurável. Eu conhecera suficiente poder, estava contente de descarregar os fardos do mundo. Já era tempo de deixar isto para os outros e deixar que minhas filhas cuidassem de mim. Lentamente, no silêncio de Avalon, recuperei minhas forças. Lá, afinal, eu podia chorar por Acolon. Não pela ruína de minhas esperanças e planos. Podia ver agora que loucura eles tinham sido. Eu era sacerdotisa de Avalon, não uma rainha. Mas eu podia chorar o breve e amargo verão do nosso amor. Podia sofrer também pela criança que não vivera o bastante para ver a luz e sofrer uma vez mais pelo fato de que fora eu que a lançara nas trevas. Foi um longo período de luto. Havia momentos em que eu me perguntava se choraria por toda a vida e jamais me livraria disso outra vez. Mas finalmente eu podia lembrar sem chorar e recordar os dias de amor sem a infinita dor brotando como lágrimas das profundezas do meu ser. Não há sofrimento igual à lembrança do amor e a consciência de que ele se foi para sempre. Até em sonhos eu nunca mais vi seu rosto outra vez, embora o desejasse, e percebi afinal que era melhor assim,
pois do contrário viveria o resto de minha vida sonhando. E afinal chegou o dia em que eu podia olhar para trás e compreender que o tempo de luta acabara, que meu amante e meu filho estavam na outra margem, e até mesmo se eu pudesse, de alguma forma, encontrá-los além dos portões da morte, nenhum de nós jamais saberia. Mas eu vivia e estava em Avalon, e era meu dever agora ser a senhora ali. Não sei quantos anos vivi em Avalon antes do fim. Lembro-me apenas de que flutuei numa enorme paz, além da alegria e do sofrimento, conhecendo apenas a serenidade e as pequenas tarefas de todo dia. Niniane sempre estava ao meu lado. Reencontrei também Nimue, que tornara-se uma donzela alta, silenciosa, com belos cabelos loiros, tão loiros quanto os de Elaine. Quando a conheci, ela tornou-se para mim a filha que jamais conhecera, e dia após dia vinha ter comigo, e eu lhe ensinava todas as coisas que aprendera com Viviane em meus primeiros anos em Avalon. Naqueles dias ainda havia pessoas que tinham visto 3 dos espinhos sagrados e os seus primeiros florescimentos para os seguidores de Cristo, e adoravam seu Deus cristão em paz, buscando não tirar a beleza do mundo, mas amando-a como se Deus a tivesse criado. Naqueles tempos, eles vinham em grande número a Avalon para fugirem dos ventos, impiedosos e repressores da perseguição e intolerância. Patrício determinara novas formas de adoração, uma visão do mundo onde não havia espaço para a verdadeira beleza e mistério das coisas da natureza. Com estes cristãos que vieram até nós para escaparem à perseguição de sua própria espécie, eu finalmente aprendi algo sobre o Nazareno, o filho do carpinteiro que obtivera a divindade em sua vida e pregava uma lei de tolerância. Então comecei a perceber que minha briga nunca fora com Cristo, mas com seus padres tolos e mesquinhos, que confundiam a sua própria estreiteza com a grandeza dele. Não sei se foram 3 anos, ou 5, ou até 10 antes do fim. Eu ouvia murmúrios do mundo exterior como sombras, como o eco dos sinos da igreja, que algumas vezes ouvíamos até mesmo naquela margem do lago. Soube quando Uriens morreu, mas não chorei por ele. Para mim ele morrera há vários anos, mas desejei que tivesse encontrado algum alívio para o seu sofrimento no final. Ele fora tão gentil comigo quando pudera e merecia o descanso. De quando em vez, algum rumor sobre os feitos de Arthur e dos cavaleiros chegavam até mim, mas na serenidade de Avalon não parecia importar-me. Esses feitos soam como velhas histórias e lendas, de tal forma que eu nunca soube se eles falavam de Arthur, Kay e Lancelot, ou de Lear e dos filhos de Dana, ou quando as versões sobre o amor de Lancelot e Gwenfar eram sussurradas, ou a esposa de Marcos, Isota e o jovem Drustan, se eles não estavam, na verdade, recontando alguma velha lenda de Diarmid e Gwyneth dos velhos tempos. Não parecia fazer diferença. Era como se eu já tivesse ouvido essas histórias há muito tempo na minha infância. E numa primavera, quando a terra estava linda diante de nós e as primeiras macieiras de Avalon estavam brancas com os botões, Raven quebrou o silêncio com um grito, e à força minha mente voltou-se para as coisas daquele mundo que eu esperava ter deixado para trás para sempre.